Oi, você que segue o Fernando, que busca conteúdo de qualidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a culinária indiana e que a gente usa no Ayurveda para promoção de saúde e qualidade de vida. E a primeira receita que a gente vai fazer, que talvez seja o básico assim para a gente começar qualquer refogado indiano mais para frente, vai ser o ghee. O ghee é a manteiga clarificada. Clarificando a manteiga, a gente consegue retirar toda a toxina do leite, a caseína, a lactose, e ela fica uma manteiga pura, né? Clarificada. Hoje eu tô aqui de mestre Cuca e o Fernando vai aparecer de auxiliar de mestre Cuca. Hoje ele vai ser só auxiliar, assistente. Para fazer o ghee, a gente precisa de manteiga, ela precisa ser sem sal. Uma panela de preferência com fundo grosso, né, aqueles fundos triplos, porque o que é o grande perigo? Queimar o ghee. E tem um outro acessório que a vovó usava e que a vovó usava para fazer arroz lá no fogão de lenha, que a gente vai usar, que é isso aqui, que é uma tampa de panela muito velha, mas que eu uso para colocar entre o fogo e a panela de fundo grosso para evitar queimar o ghee, que é que aí a gente perde toda a nossa matéria-prima. E aqui a gente separou 1 quilo de manteiga, mas você pode fazer o ghee da quantidade que você quiser. Esses 3 potinhos aqui foi rendimento de 600 gramas de manteiga clarificada. Isso vai do interesse e da quantidade que cada um queira fazer, né, de acordo com o consumo. E aí agora é só abrir a manteiga. No primeiro momento eu não vou usar isso aqui, até a gente conseguir esquentar essa panela e a manteiga começar a derreter. Mas o fogo é importante a gente manter ele sempre baixo, porque se a gente já começar a esquentar demais, a gente corre o risco de ferver muito e começar a queimar, e aí não é legal. Tem outra coisa que eu esqueci, é que é a primeira vez que eu faço receita na televisão, na internet. A gente vai precisar de 2 utensílios. Essa escumadeira para a gente ir tirando a espuma que vai soltando. E uma espátula, essa aqui, a minha já é até marcada Ayurveda, ela é só para coisa de Ayurveda, ela não mistura com nada da cozinha, caso a gente precise dar uma misturada na manteiga para ver como é que está o andamento. Então esses 2 utensílios também a gente vai usar, que eu não tinha falado deles. Uma coisa que é importante a gente falar é que dá vontade de toda hora vir aqui com a espátula para mexer, e isso não é legal. O ghee, a manteiga tem que ir se desfazendo sozinha para ele ir formando a espuma e a gente ir retirando aos poucos, porque se a gente mistura muito, a gente acaba devolvendo para a manteiga a toxina que ela já está tirando. Então, segura a mão, a espátula é só para ver a textura, se a manteiga já derreteu toda, mas a gente não fica misturando, tá? Quando chega nessa hora aqui, vem cá, vem. Dá para ouvir o barulhinho? Te parece que está fervendo? Às vezes meu microfone aqui. Nessa hora a gente coloca esse acessório importado para evitar o fogo baixinho, ó, o mais baixo possível, para evitar de queimar, e vai ficando aí toda a vida para virar o ouro líquido. O ghee é chamado de ouro líquido da Índia. A gente está fazendo o ghee básico, né? O ghee puro. Mas a gente consegue saborizar também o ghee. Ghee com cúrcuma, ghee com gengibre, ghee com alguma especiaria que a gente goste, que seja importante, que talvez tenha na nossa receita, né? Para qualidade de vida, para o que a gente precisa e tal. Então, à medida que a gente for aprofundando nos estudos, aí a gente vai aprendendo como que a gente consegue saborizar o ghee. Mas é possível.
Aqui vocês podem ver que começou a espumar. Então a gente já vem com a espátula e começa a tirar essa espuma. E a gente já vê que lá embaixo já está um líquido mais dourado, que é o que a gente está procurando. Marina está aí ensinando o pessoal por duas razões, né? Não é à toa. Aliás, 3 razões. Primeiro, a Marina é uma exímia cozinheira. Cozinha muito bem, tem o dom. Ela duvida disso, mas tudo que pega para fazer, de primeira vai muito bem. Segundo, a Marina, ela é enfermeira, né, com pós-graduação em terapia intensiva, trabalhou no hospital, unidade cardiovascular há muito tempo. Pode não parecer que tem muito a ver, mas ela tem uma experiência grande com o manuseio de medicamentos e já fez também pós-graduação em terapia quântica, e a gente estuda junto muito isso. E ela tem estudado esses mecanismos aí do Ayurveda comigo de forma muito presente. E por que eu estou dando uma receita inicialmente do Ayurveda? Porque o Ayurveda é uma ciência milenar, é a ciência médica mais antiga da humanidade, e ela tem como prova da sua eficácia e eficiência quase que 5.000 anos de escrito. O Ghee, especificamente, é quase que uma base na medicina védica, porque ele é usado como veículo de grande parte dos medicamentos. Veículo é o que se chama na literatura médica, né, nossa alopática, na farmacêutica, de excipiente. É aquilo que você usa para completar e auxiliar o medicamento em si, a droga que é usada, para agir no corpo da pessoa. E ele é usado não só como nos medicamentos védicos, como também na culinária de uma forma total, de geral. E ele, tanto é que ele é chamado o ouro líquido da culinária e da medicina védica. Então, assim, ele tem uma grande função em quase todos os medicamentos que se usa, você pode usar, e para todos os tipos, vamos falar assim, biotipos, que o Ayurveda divide de uma forma diferente o ser humano, das necessidades do corpo como si, como um todo, as características que podem exigir um tipo X ou Y de medicamento. E o Ghee quase que sempre é mágico, assim. Você não tem outros veículos de medicamento para você fazer a terapia, pode usar o Ghee que vai dar certo, ele é básico. Por isso ele é chamado ouro líquido da medicina ayurvédica. Então, assim, o Ghee todo mundo teria que ter em casa. Se alguém tem essas preocupações com as gorduras, cozinhar de forma saudável. E ele tem alguns detalhes, o fato de cozinhar, de tirar aquele soro por cima. É muito importante saber que nada no Ayurveda se despreza. Porque, como eu disse, ela define as pessoas de formas diferentes, biotipos. Então, de repente, esse soro para uma receita ou outra você usa, né? Você fica aquele resto da proteína do leite, que é a caseína, que ela é muito indigesta. Por que tirar? Isso aí tem umas razões que o Ayurveda explica, não vem ao caso aqui. Mas a caseína, ao mesmo tempo, tem gente que vende no mercado, né, como forma de fonte de proteína, o pessoal aí que gosta de malhar. Mas é importante dizer que a caseína, só recentemente na nossa literatura, se fala de forma aberta que é uma das substâncias do leite que mais levam à dependência dos derivados do leite. A caseína, por exemplo, que está muito presente nos queijos aí de Minas, é ela que causa aquela dependência. A pessoa que não pode, de repente, uma intolerância à lactose, não consegue ficar sem leite. A caseína, existem proteínas que, através da caseína, que chama beta-lactocaseína, que ela cria uma dependência do seu cérebro que é quase que igual à dependência de uma cocaína. Você imagina bem, você fica dependente do derivado do leite. Na última conversa que tivemos aí com o colega, o Bruno, ele falou, olha, às vezes até o fato de fazer a comida em casa é muito bom, tem um componente que não se explica. Isso já é falado da medicina ayurvédica há mais de 3.000 anos já, esse efeito Prabhava, que é aquele efeito de medicamentos ou substâncias que ele usa, porque o Ayurveda tenta tratar as pessoas muito através da alimentação. Então tem aquele alimento que eles já dissecaram as características deles, dentro do corpo, o alimento em si, para cada tipo de pessoa, cada tipo de mentalidade, que eles chamam de gunas, mas tem aquele efeito que não se explica, é o Prabhava. Não se explica, sabe-se simplesmente que quando feito em casa, como é feito, com carinho, isso tudo leva, que o Ghee leva isso, ele tem um efeito Prabhava que é gerar saúde de uma forma geral. E ele estimula uma coisa no ser humano, que é aquela energia vital que sobe do ser humano e mantém ele vivo, disposto para as coisas da vida, para os desafios. E eles chamam isso de ojas, né? Ele eleva muito o ojas das pessoas. Então, o Ghee é sensacional. Ele tem um efeito Prabhava
que se concentrou demais, que é esse efeito que ninguém explica, mas faz muito bem. E apesar desse efeito que ninguém explica, a nossa medicina, como já disse aí numa conversa com o nosso colega Bruno, que é sempre ver para crer, né? A medicina ocidental é meio São Tomé, e ela tem visto recentemente que se tem uma gordura boa para se cozinhar, para ter na culinária de uma forma geral, é o ghee. Então essa é a razão da gente estar apresentando o ghee aqui hoje. A forma de fazer é fácil, os detalhes, a Marina embasada tecnicamente. Como eu disse, ela tem 3 grandes predicados, né? A questão técnica, a Marina estuda muito, participa da gente com esses cursos todos. Ela tem uma formação na área da enfermagem, com pós-graduação em terapia intensiva, já trabalhou muito em hospital, sabe muito bem manusear medicamento. A segunda questão é que a Marina tem o dom da culinária, apesar dela não aceitar muito. Ela não foi treinada em casa, não. A mãe dela não criou ela para cozinhar, não. Mas tudo que ela pega para fazer desde que a gente está junto, primeira vez ela já faz muito bem, a coisa sai muito bem, ela tem o dom. E o terceiro predicado e maior dela, né, como não poderia deixar de ser, é o fato de estar casada comigo. É a maior vantagem do currículo dela. Depois disso ela só voa, né? Lógico que isso é brincadeira, mas é muito bom. Aqui a gente foi tirando, né? Vai surgindo a espuma, vai cobrindo a manteiga, a gente vai tirando. Olha aqui, a gente já conseguiu tirar quase que um prato fundo de espuma. Mas ainda não temos o ghee, porque só quando tiver translúcido mesmo, quando esse amarelo tiver tipo um... O que é mais... Um azeite, tipo um azeite, é que tá pronto o ghee. Até lá a gente vai tirando tudo que ele vai produzindo. Quanto mais manteiga, um pouquinho mais demorado é o processo. Eu quero mostrar o ponto que a manteiga já parou de liberar tanta espuma, que a gente já tirou mais espuma. Ela já parou de liberar tanta espuma e nessa hora a gente já consegue ver que ela tá ficando mais... Transparente não é a palavra, mas ela tá ficando mais fácil de ver o fundo da panela. E aí aqui a gente já tá caminhando para o final. A gente já tá começando a ter uma manteiga mais pura, que é o ghee. Agora aquela hora, o momento final, né? O grande finale. Avaliar o ponto, não só pela coloração aqui do ghee, as características que você já está vendo no fundo da panela, como a Marina já deve ter explicado. Mas aí ele atinge um grau de fervura aqui, que essa é uma das razões dela usar essa técnica aqui milenar, né, da avó dela, e você ameniza, espalha melhor o fogo. Porque as receitas no Ayurveda, eles respeitam muito o processo do aquecimento. Você não pode pôr aquele fogo alto de uma vez, falar, acelera, aquela coisa rápida, né? Que hoje em dia se usa muito na forma de fazer comida, porque o fogo lento ele vai evaporando a água, nesse caso do ghee, tirando toda a água da manteiga, sem queimar os óleos dela ali, os óleos que seriam os óleos essenciais, vamos falar assim, que é uma analogia ao que se tem do vegetal. E aí chegou num ponto que a gente acha que está o ótimo aqui, das características, a gente faz esse teste aqui, que você pega um papelzinho próprio, você molha a ponta dele. Molha no ghee, é um guardanapo molhado no ghee. E uma das características é isso, como ele está só na gordura, ele funciona como se fosse uma vela. Esse fogo fica aqui pegando sem, né, incinerar sem o papel, consumir, não consome o papel, ele fica queimando só a gordura do ghee aqui, é como se fosse uma vela. E aí a gente trouxe... Índia usa esse ghee para acender lamparina. Lamparina, né? Aqui, e a gente tem nosso assistente especial aqui, o Leonor, que vai apagar. Eita, apagou a vela. Olha, na mesa ali. Aqui a gente já tem um ghee pronto, né? A gente já fez o teste do guardanapo, colocou no óleo, pegou o fogo, a gente viu que estava ótimo. Não tinha água, o nosso ghee está totalmente desidratado. Por que que eu achei que já estava na hora? Porque eu já tenho um líquido amarelo, porém fluido de uma maneira que eu consigo ver o fundo da panela. E aí esse é o momento, né? Temos um líquido fluido, vejo o fundo da panela, acendemos o papel pegou fogo, virou uma vela, pronto, tá na hora, o ghee tá pronto. Gente, deixa só dar uma esfriadinha para não estourar todos os potes, não derreter o pote se for de plástico. E é isso. Se você tiver
Esse apetrecho também, que é um apetrecho, se você tiver esse apetrecho aqui também importado, né, que é um paninho bem fininho, pode ser gaze, pode ser fralda e pode ser esse, eu comprei numa feira de Ayurveda que estava tendo, para filtrar a manteiga, ok, se você não tiver, só esperar um pouquinho e despejar, porque o que está grudado no fundo da panela não vai cair. Esse aqui, por exemplo, eu não coei nesse paninho e a impureza não vem para cá, vem só o líquido mesmo. Isso aqui é só um preciosismo, se você tiver, ok, se não tiver, ninguém vai morrer, o ghee não vai ficar impuro por causa disso. E o que está agarrado no fundo da panela continua lá. Sem... A gente despejou o ghee, mas o que estava agarrado continuou lá. Tá aí, o ouro líquido do Ayurveda. Lindo demais, né? Lindo e saudável. Bom demais. Então, como o Fernando gosta de falar, a saúde, né, a medicina começa dentro da cozinha, começa dentro de casa. Hoje a gente teve a oportunidade de compartilhar com vocês a primeira de muitas receitas que a gente ainda vai fazer junto, né? Hoje foi o ghee, é uma receitinha simples, o processo de fazer o ghee é que ele é lento, você tem que ir curtir o processo junto com a manteiga e a partir daí a gente colhe muitos benefícios. A partir dessa manteiga clarificada a gente tem muitos benefícios. É isso aí. A gente introduziu uma receita que é um alimento e um remédio do Ayurveda para que não haja uma certa forma de preconceito, que é algo pouco falado ainda aqui no Brasil, especificamente em regiões assim. O Ayurveda nada mais é do que uma palavra em sânscrito que significa ciência da vida. É uma forma de, como eu já falei num outro vídeo aí, de salutogênese, que é muito falado na antroposofia. Salutogênese é estudar e promover saúde, ao invés só de tratar doença, né? Então, e o ghee, porque o ghee, como tem esse chavão dentro do Ayurveda, né? O ghee é o ouro líquido do Ayurveda. Ele é usado para quase que tudo, como base, como veículo de medicamentos e dentro das receitas mesmo da alimentação ayurvédica, que é uma forma de promover saúde. Então é isso aí, eu acho que é uma dica e tanto. Vocês podem ir no mercado, ver que não é barato, se fizer em casa é muito melhor, além de ter o efeito da casa, né? Do amor. Gente, então, obrigado pela companhia de vocês aqui na nossa cozinha hoje. A gente se vê nas próximas e até lá! Obrigado, gente. Tudo de bom. Tchau.